É. Olá, boa tarde a você, meu querido e amado irmão. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz, shalom, da forma que você gosta de se expressar. Mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra de Deus abençoada, a qual hoje o tema a qual nós iremos aqui trazer em esclarecimento é Efésios capítulo 6, que ele fala sobre as armaduras de Deus. Mas antes de nós adentrarmos dentro desse pequeno assunto, nós vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor Jesus, que através do Espírito Santo ele possa nos iluminar em termos das suas verdades. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós somos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. Queremos aqui apresentar a nossa casa, a nossa família, nossas vidas e apresentarmos, Senhor Jesus, todos os nossos problemas e dificuldades que temos. Que pela graça a qual o Senhor tem nos dado, que nós possamos hoje, Pai, através desse café com fé, transmitir às pessoas uma palavra de ânimo e de incentivo, e aonde o Espírito Santo venha trabalhar na vida de cada um, conforme, Pai, seja a Tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos, no nome do Senhor Jesus, e amém, e amém. Pai do Senhor, Pastor João. Pai do Senhor, meus irmãos, shalom, graça e paz, paz seja convosco. Que Deus dê uma tarde abençoada para você, meu irmão, meu amigo, que nos assiste todos os dias, que participa juntamente conosco. Temos atrasado um pouquinho aí por motivos técnicos, mas estamos organizando tudo para que a gente possa fazer sempre 4h30, para que você fique aí já ligadinho, esperando. E já aproveito e convido você para compartilhar essa live, essa palavra, para que outras pessoas também possam se alimentar dessa palavra, tá bom, meu irmão? Tem um texto aqui da palavra de Deus, livro de Efésios, é o capítulo 6, que fala a respeito das armaduras de Deus. Mas quando eu abri aqui, algo me chamou a atenção aqui, pastor. Eu vou ler aqui 2 versículos anteriores, que me chamou a atenção. A gente já emenda ele a respeito as armaduras de Deus. Se eu não me engano, são 6, não é isso? Então, 6 ou 7. Aí o capítulo 6, o verso 1, ele inicia dizendo assim, vós filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe para que o primeiro mandamento, como primeiro mandamento e promessa, para que te vá bem e vivas muito nessa terra. Aí o versículo 10 entra dizendo: no demais, irmãos, quer dizer, mais coisas, mas parece que o início do conselho é o versículo 1, que começa com a obediência a pai e mãe e tal. Aí ele passa para o versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai preste bem atenção, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Aí ele começa a detalhar as armaduras de Deus. Estais, pois, firmes, tendo os vossos lombos vestidos com a verdade, e vestida também a couraça da justiça. Couraça vem no peito, no coração. Calçando os pés a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do inimigo. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí vem a munição. Isso aqui são as armaduras. Agora vem a munição. Orando em todo tempo, com oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Louvado seja o nome do Senhor. O negócio aqui é um conselho completo, é um conselho um pouco complexo também, Fala a respeito de obediência, fala a respeito de verdade. Vamos tentar entender aqui. Você aí, se você quiser deixar um comentário aí conosco, deixe conosco um comentário. Pastor João, nós vamos começar aqui
dando uma rápida pincelada aqui no capítulo 6, verso 1. Vós filhos, parece assim que começa desde lá, porque o versículo é grande, são 9 versículos até chegar nas armaduras, mas o que me chamou a atenção foi logo esse. Sedes obedientes, quer dizer, lá na frente, para você vestir as armaduras de Deus, você tem que começar agora. Ser obediente a pai e mãe, para que tudo te vá bem durante a sua vida, pastor. Verdade, nós vamos ver uma coisa interessante que ele já traz logo no princípio. Isso aqui foi feito logo no começo, né? E uma coisa que nos chama a atenção, ele já está baseado nisso, né? Que o ser humano sempre fala qual é o abecedário do cristão, é obedecer. Obedecer. Né? Obedecer ao Senhor Jesus. E nós vamos ver, assim como o pastor João abriu em termos dessa palavra, eu achei um versículo também interessante. No versículo 7, ele vai dizer, ó, sirvam tudo de boa vontade, como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Pastor, isso é muito difícil hoje nós vemos. É difícil muito. Hoje nós vemos isso. E é por isso que a pergunta que me veio, pastor João, quando eu estava meditando sobre isso, e quando eu marquei aqui essa palavra, uma das coisas que hoje é difícil é nós servirmos. Porque no tempo atual que hoje nós se encontramos, muitas pessoas só querem ser servidas. E o próprio Jesus, ele nos ensina algo. Ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E hoje são poucas pessoas que verdadeiramente entram nesse esquisito. E essa foi uma das perguntas que Deus me fez pensar. Será que todas as pessoas que hoje que fazem parte de uma religião podem usar essa armadura a qual nós estamos lendo e a qual nós iremos trazer uma parte detalhada? Eu acho que não são todas as pessoas não, pastor. O versículo 6, rapaz, essa palavra está interessante. O versículo 6 diz assim, não servindo à vista, ou seja, não servindo para se amostrar. Isso. Né? Como para agradar os homens, mas como servo de Cristo. Aí o versículo 7 que o senhor leu, né? O versículo 8, passando para o 8, o Senhor leu, servindo de boa vontade. O versículo 8 diz, sabendo que cada um receberá. Quer dizer, não precisa eu fazer para mostrar para os homens. Né? A recompensa ela vem de qualquer forma quando nós fazemos com bondade, com amor, como ao Senhor. Porque nós vamos servir, nós, por exemplo, nós fazemos o nosso cafezinho domingo. Nós temos que fazer como ao Senhor. Né? Oferecemos como a sopa que é oferecida sexta-feira. Tem que fazer do bom e do melhor, como ao Senhor, como se fosse para mim. É para os outros, eu vou fazer porcaria. Ou então tentar fazer para de alguma forma se promover, se amostrar naquela situação. Eu tenho um exemplo que aconteceu durante o nosso ministério, de uma pessoa que ela gostava de aparecer, de receber aplausos por aquilo que fazia, pastor. E isso é muito, como é que eu posso dizer, perigoso. Por quê? Porque eu recebo o meu galardão aqui na terra e a recompensa, olha o versículo 8 aqui, ó. O versículo 8 diz, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Quer dizer, da forma que você fizer, você fazendo o bem, com amor, sem esperar nada em troca, a recompensa vem. Nós fazíamos naquela época, uma determinada igreja aí, que eu não vou dizer nome de igreja para não causar problema para ninguém, fazíamos um culto do quilo. Todo culto de missões, cada uma pessoa trazia um quilo de coisa. Alimento, né? E o negócio foi ficando tão bom, Deus foi prosperando tanto, que passou a ser o culto do fardo. Aí já não trazia mais 1 quilo de açúcar, levava um fardo de açúcar. Aí no dia do culto lá de missões, ficava aquele parecido um armazém, cheio de coisa. E tinha uma pessoa que ficou na minha mente, que eu acho que essas coisas ficam na mente da gente para usar como exemplo mesmo. Né? Ficou na minha mente que ela esperava o pastor chegar. O filho dela ficava lá fora com a cesta na costa, esperando o dirigente, o pastor chegar para entrar, e eles entrando com aquele saco na costa para dizer, olha só, a família dela está contribuindo, glória a Deus por isso. Os outros não, iam trazendo e jogando lá. Daqui a pouco ninguém sabe quem foi que trouxe, mas Deus sabe quem foi que trouxe. Eu não preciso mostrar para ninguém. Uma pergunta interessante o senhor fez. Será que é todo mundo que pode vestir essa armadura de Deus?
Eu até digo assim, se você for obediente, se você fizer a obra de Deus por amor, sem esperar nada em troca, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, aí você está apto para vestir, porque nós vamos detalhar aqui um pouquinho do tempo que nós temos, vamos detalhar essas armaduras aqui e ver que não é fácil vestir elas não, pastor. Porque nós vamos ver aqui, conforme o senhor fez a leitura, né? No versículo 11, eu vou só fazer uma abreviação, mas pulando aqui os textos, ele diz, versículo 11, que nós devemos vestir todas as armaduras de Deus, para que nós pudéssemos permanecer firme contra esse lado do diabo. O versículo 13 já descreve dizendo, pegue todas as armaduras de Deus para que vocês para que vocês possam resistir, né, nos dias maus, e depois de terem vencido tudo isso, permaneceríamos inabalados. Aí eu entro com uma pergunta aqui. Hoje o negócio está gostoso aqui, viu, gente? A palavra que vai entrando, aí eu pergunto, qual é o dia mau? Quando é que eu vou saber que o dia vai ser mau? O dia das provações? Quando é que eu vou saber? Ele diz assim, ó, revestível das armaduras, quer dizer, eu tenho que ficar aqui na porta esperando o dia mau. Eu não sei qual é o dia mau. Vai ser qualquer então, hora, o que ele quer dizer com isso, então? Ele quer dizer assim, então, vocês têm que permanecer vestidos com essa armadura, porque tu não sabe qual é o dia mau. Eu não sei qual é o dia mau. E será que assim também, vamos trazer uma conjectura. Vamos supor, no tempo antigo, aqueles homens que iam para a batalha, que usavam aquelas armaduras para ir para a guerra. De Roma, né? Imagine assim, será que quando eles voltavam dessa missão, eles tinham que tirar toda aquela armadura para poder eles tomar um banho, né, e dormir bacana? E já pensou se fosse nesse momento que o inimigo decidisse atacar? Boa. Até a hora dele pular da cama e se armar, eu acho que talvez ele perderia uma vida, né, pastor João? Mas no tempo pra gente... Se ele fosse pego de surpresa, desarmado, porque teria abandonado a espada, teria abandonado o capacete. Talvez seja por isso que ele diga, né? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Mas qual é o dia mau? Ninguém sabe qual é o dia mau. Então tem que estar armado já com ela, pastor. Isso, e é por isso que quando nós entramos para detalhar essa armadura de Deus, por que nós fizemos essa pequena comparação? Para quem não conhece, entende muitas coisas do Espírito, né, vai entender de uma forma simples em termos das coisas terrenas. Mas essa armadura que Deus está dizendo que nós temos que estar todo o tempo pronto com ela, vestido, sempre de guarda com ela. Ele vai dizer o primeiro detalhe. Qual é o primeiro armamento que Deus nos mostra em termos das suas armaduras? Ele vai dizer na minha linguagem assim, ó, cingindo-se com a verdade. Qual seria, o que seria a verdade nessa armadura? É um cinto, não? É um cinto, né? É um cinto, né? No lombo, né? Usava no lombo, né? Isso. E uma das coisas que eu fui ver em termos dessa verdade, irmão, é assim, a verdade, ela é uma moral essência, ela é uma qualidade pessoal que isso só tem Deus. Entendeu? Se as pessoas disserem que mas eu sou uma pessoa verdadeira, eu posso chegar aqui para o pastor João, contar alguma verdade para ele, mas ao sair daqui eu posso dessa verdade causar mentiras, levar mentiras às outras pessoas. Distorcer, né, pastor? Isso. E essa verdade aqui que a Bíblia está nos dizendo que é uma das primeiras armas que Deus bota no ser humano é essa. E uma pergunta que me veio agora em mente, será que todos nós conseguimos ser verdadeiros? Eu acredito que 100% não, pastor. Eu acho assim. O que você acha? Você aí que está nos assistindo, a gente consegue ser 100% verdadeiro? Em algum momento, aquela mentirinha só para passar, por exemplo, dá um exemplo aqui bem prático, bem besta, né? Quem dirige não pode dirigir de sandália, né? Aí você vai dirigindo de sandália, quando chega bem ali tem uma blitz, né? Chega ali, tem uma blitz, aí o guarda pergunta, você estava dirigindo de sandália? Não, descalço, ela estava aqui do lado. É uma mentira. É uma mentirinha, né? Às vezes uma mentirinha no horário. Que hora você chegou? Eu não sei o horário certo, eu invento ali. É uma mentira, entendeu? Agora existem mentiras que são prejudiciais a outra pessoa. Tem mentiras que destroem uma nação, que destroem uma família, que destroem um casamento, que destroem uma igreja, né? Como já vimos muitas vezes pastores ou irmãos sendo caluniados. Olha aquela mentira de José com a mulher de Potifar, uma mentira totalmente inventada, criada, né? Você tentou me agarrar, tentou me estuprar. Quer dizer,
eu não acredito que nós, seres humanos como somos 100% verdadeiros. Eu também não boto fé nisso, não. Estou falando de mim como eu acho que pessoa. 100% verdadeiro somente Deus. Mas Ele nos orienta a nós vestirmos. Primeira coisa que tem que haver na nossa vida é verdade. É verdade. Né? Nós costumamos dizer que a verdade dói. Né? A verdade dói. Então, como é que eu vou enfrentar o meu inimigo com verdade? Dizendo quem eu sou, né? Explanando quem eu sou para o inimigo, para que ele possa saber. Você já imaginou? Dois lutadores, quando vai lutar no MMA, no boxe, aí um cara fica dizendo lá, olha, desse lado, com 120 quilos, já derrubou não sei quanto, já deu nocaute, não sei. O outro lá tá ouvindo, pelo amor de Deus, o cara vai me matar. O cara é um monstro. Aí quando aparece lá um nanícozinho desse tamanho, uma mentira que causou medo no outro, entendeu? Quer dizer, a palavra da gente, ela tem que ser verdadeira, né? A palavra tem que ser verdadeira. Inclusive existem pessoas, eu não sei se eu sou desse jeito, mas eu me classifico desse jeito. Por exemplo, assim, eu não sei como é que eu digo, manipular uma coisa que é, por exemplo, dá um exemplo para entender, não tô sabendo explicar, eu gosto de fazer parábola. Eu chego na tua casa, Jonas, aí tu diz, pastor, você toma um café. Pastor, esse café tá bom? Eu vou dizer, rapaz, tá um pouco amargo. Alguém pode dizer, poxa, para que falou? Porque tá. É verdade, né? Quer dizer, eu não sei mentir assim dessa forma. A minha esposa que diz, meu filho, tu é muito cara de pau. Por que tu não falou que estava bom? Se eu falo que estava bom, o senhor estava mentindo. Quer dizer, pode estar bom para você que gosta de um café mais amargo. Como eu já gosto mais doce, eu vou falar a minha verdade. Irmão, o café tá bom, mas para mim falta um pouco de açúcar. Quer dizer, eu não vou estar mentindo, porque senão isso seria demagogia. Não, pastor, o café tá maravilhoso, o café tá gostoso, mas não tá. Então a verdade, ela tem que prevalecer em todos os momentos da nossa vida. Às vezes nós mentimos numa coisa interessante, pastor Jonas. Eu fico irado com esse tipo de mentira. Fulano, tu tá vindo, já tô a caminho, ainda nem saiu de lá, meu irmão. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira. Eu também não gosto muito disso, não. O cara, por exemplo, eu moro aqui no Manoa, né? Aí o irmão tá indo na Alvorada. Você tá chegando, já tô chegando aí, é mentira. Porque o cara nem saiu de lá ainda. Então são mentiras que nós classificamos como pequenas, que muitas vezes pode prejudicar a vida de uma pessoa, né? Que pode prejudicar. Então, como entrar, pastor Jonas, na sua forma de ver, como entrar em uma guerra com a verdade, para que o inimigo não venha jogar na nossa cara, você não é isso que você está dizendo que é. Eu já olho assim, né? Vamos supor, como nós vimos aqui, né? Que isso é uma essência, é uma qualidade, e não são todos que têm. Somente podemos adquirir através de Deus. E ela não é visível, né, pastor? Isso, ela não é visível, você não pode ver. A gente se expressa em termos de atos, em termos daquilo que verdadeiramente você fala. Então, eu acho uma coisa interessante que, em termos da verdade, eu sempre digo para as pessoas que nós temos que ser transparentes. Nós não temos que ser uma pessoa que pela frente é uma coisa e por trás é outra. Nós temos que ser aquilo que verdadeiramente eu sou aqui, e em todos os lugares eu tenho que ser dessa mesma forma. Por que Deus ele fala em termos dessa verdade, irmão? Porque o segundo armamento dele, ele vai dizer que já traz uma outra vestimenta, que é uma coraça, que no caso já é aquela forma de colete, né? Tipo um cinturão, uma faixa que segura, que ela apoia as armaduras. De qual sentido? E ela vem como justiça. E antes de nós adentrarmos sobre esse assunto, aqui de nós entrarmos no programa, eu estava conversando com o pastor João. Eu não sei se você já fez essa pequena pergunta, ou já parou para analisar que quando você vai lá naqueles fóruns ali que tem na bola do Aleixo, você vai ver qual é a representação da justiça do homem. Uma estátua com uma espada inclinada para baixo e uma venda nos olhos. Às vezes as pessoas pensam, mas aquilo ali acho que foi um ato de criação do homem, né? Só que aquilo tem um sentido. Quando eles colocaram aquilo ali, ele quer dizer que a justiça dessa terra, a justiça do homem, ela é cega, ela não se prevalece da forma como era. E por que a espada fica inclinada para baixo? Porque ela não vai prevalecer aqueles que necessitam.
Ela só vai dar prioridade àqueles que verdadeiramente têm uma condiçãozinha boa. Que é um exemplo, se você colocar aqui duas pessoas, uma que foi pega assaltando um banco e uma pessoa que foi pega roubando um supermercado para levar uma coisa, um alimento. Você vai ver que aquele que foi pego roubando um banco por ter uma condição, estou falando de pessoas que aí têm uma classe boa. Ele vai lá, paga uma fiança, sai. E o que foi pego roubando um alimento dentro de um supermercado por não ter condições, pega 10, 9 anos de cadeia. Aí você pergunta, isso é justiça para nós? E por que nós fizemos, por que Jesus ele disse que muitas pessoas que diz que usam essa couraça, mas não agem de justiça? Eu vou ler um pequeno trecho aqui que a palavra de Deus ela diz assim, ó: praticar a justiça é ser correto e ser justo. E hoje, se a gente for ver, eu acho que não tem quase ninguém nessa terra que seja justo diante de Deus. Ele diz que o termo justiça é um forte sentimento. Não há um legal. Justo, né? Isso. Aí eu fiz uma pequena palavra que disse assim: o conceito da justiça na Bíblia. Fazer justiça é defender um pobre, os órfãos, e fazer justiça aos aflitos e necessitados. Sabe quem falou essa palavra? Davi, em um Salmo capítulo 82 do versículo 3. Aí nós fazemos essa pergunta para os nossos dias de hoje. Será que verdadeiramente hoje tem pessoas que têm agido de justiça nessa terra, irmãos? Seja tanto para o lado humano como também para o lado religioso. Porque eu vejo que o que nós estamos mais vivendo é um país da desigualdade e um país das injustiças, onde quem está prevalecendo são aqueles que verdadeiramente eram merecedores de ser punido e não estão. Talvez você deve estar pensando, está querendo relembrar em termos de eleição. Nós não estamos falando em termos de eleição, nós estamos falando de armaduras que muitas pessoas hoje batem no peito e dizem que tem, mas estão totalmente desarmados. Né? E uma coisa que eu falo aqui, eu não estou também ofendendo ninguém, nem ofendendo religião, ofendendo político, ninguém, mas infelizmente nós vemos isso no meio do povo de Deus, né? As pessoas que são privilegiadas financeiramente, né, que têm uma vida financeira avantajada, elas são privilegiadas sim. Jesus não fazia acepção de pessoas. A igreja de Roma diz que Jesus veio para os pobres. Ele não veio só para os pobres, ele veio para salvar a todos. E ele pegou cobradores de impostos, que era rico, ele pegou o mendigo, ele pegou a prostituta, ele pegou todo mundo e salvou aquelas pessoas que foram até ele. Mas infelizmente hoje nós não vemos essa justiça, né, na face da terra, principalmente aonde era para ver, pastor Jonas, que é dentro da igreja do Senhor Jesus. Dentro da igreja do Senhor Jesus era para haver justiça, principalmente aos mais necessitados. Porque há uma pergunta que é feita sobre a igreja verdadeira. Qual é a igreja verdadeira, pastor, na sua opinião? A minha Bíblia, a tua Bíblia diz: a igreja verdadeira é aquela que cuida dos órfãos, das viúvas e do necessitado nas suas necessidades. Está escrito. E essas que dão testemunho. Eles que dão testemunho de Jesus Cristo, mas principalmente que é voltado para os mais carentes, para os mais necessitados. Mas hoje a igreja nós não vemos isso. Sabe uma coisa que me parte o coração, pastor Jonas, e me deixa às vezes até chateado com algumas igrejas, principalmente as igrejas ricas, é umas cadeiras que tem na frente escrito reservado. Entendeu? Dentro da igreja de Cristo há uma diferença. Não existe diferença. Existe sim. Deixa de ser hipócrita. Porque existe sim. A tua igreja, muitas vezes você chega lá e repare lá. Esse lugar aqui é reservado para o fulano que é empresário, para o fulano que é político, não importa se ele é ladrão, se ele é corrupto, o importante é que ele tem uma classe. E lá dentro da igreja você chega em vários lugares, já vi, está escrito na cadeira lá, reservado para o fulano de tal. Por que reservado? Porque o irmãozinho de pé de chinelo que entra na igreja não tem direito de sentar numa cadeira lá na frente. Porque que quando nós chegamos, uma pessoa que é pobre não é bem recebido como um rico e a sua família é bem recebida.
Aí eu pergunto, isso é justiça, pastor? E o pastor João falou isso aí, e Deus me livrou. Eu vou fazer um resumo rapidinho do que me aconteceu, só para confirmar o que ele está falando. Um dia eu fui chamado para um evento de uma igreja, um aniversário. Quando eu cheguei lá na porta, eu nunca gostei de me mostrar, andar todo aparentado. Aí quem me conhecia tocou na minha mão: paz do senhor, pastor. Você assente aqui, tem uma cadeira aqui que a gente separou para o senhor. Eu digo: não, irmão, pode que eu sentar, fico à vontade. Não, mas aquele lugarzinho ali é para o senhor. Aí eu olhei para o altar, tinha poltronas lá. Ela disse: sente aqui. Eu sentei lá embaixo, porque havia um homem muito conhecido, eu não vou citar o nome aqui, porque ele já é muito conhecido e ele sempre mostrou o ato de humildade. Aí todo mundo aí foi chegando, os outros pastores, aí o pastor lá de cima, o responsável, ele: vem cá, pastor, esse lugar aqui eu reservei para o senhor. Aí: vem cá, pastor. E eu lá embaixo. Aí foi chegando. Quando a celebridade chegou, ele olhou lá para cima e olhou lá para baixo. A gente já tinha um autoconhecimento que ele sempre vinha pregar no nosso ministério. Passou por todo mundo, não cumprimentou. Aí aquele que estava lá embaixo, quando ele olhou, ele pegou o microfone: eu quero saudar aqui o pastor, já é pastor, né? Sim, pastor Jonas, grande homem de Deus, e fez essa posição. E os outros ficaram olhando e disse: poxa, mas o cara está lá embaixo. Por que está lá embaixo? Né? Por que todos que estão sendo pastores estão aqui em cima e o cara também sendo um pastor está lá embaixo? E aí entra isso que o senhor falou. As pessoas que acham que todo mundo que está lá em cima lá são pessoas que, não, é o que são merecedores. E Jesus disse uma palavra tão interessante: ele disse: quando você for convidado para alguma coisa, nunca queira assumir a primeira posição. Fique lá atrás. Pode chegar alguém mais importante que você. E foi o que aconteceu. Aquele homem que era importante naquele grande dia olhou lá para baixo, e uma pessoa que parece que para ninguém não tinha muita importância, de todos, ele foi o único que veio e cumprimentou. De todos que estavam ali, eu. Então, uma coisa que eu fico olhando assim, o ser humano com esses atos de desigualdade com o povo. Eu tenho eu não sei se vai dar para a gente terminar isso aqui também. Eu acho que não vai dar, não. Não vai dar para a gente terminar. Eu tenho um testemunho também do início do meu ministério. Eu era diácono, eu fui curado de câncer, eu fazia parte da área 34 aqui. Quando eu fui curado de câncer, eu estava congregando no Monte Pascoal, e eu fiz um propósito com Deus, pastor Jonas, de contar. Eu tinha tanta certeza da cura que eu entrei em contato com 10 igrejas da nossa área, não vou dizer a área também por ética, não interessa também a área. Eu falei com os 10 pastores que tinham 10 congregações: olha, eu tenho certeza da cura, quando eu for curado, eu quero ir contar o testemunho na tua igreja. Ele disse: pode ir que a oportunidade está garantida. Eu era só obreiro, não tinha carro, morava numa casinha simples. E quando foi no mês de setembro, tivemos uma vigília no Canaã, foi uma bênção, eu fui curado nessa vigília. Então eu comecei a entrar em contato com os pastores, os dirigentes, na verdade, das igrejas. Eu já estava certo para ir embora para o interior, começar a pastorear, dirigir igreja no interior, E eu conferi os dias certinho. Digo: eu vou nessa igreja terça, outro domingo, outro quinta, e eu vou, papai, termina aqui, quando no outro dia eu viajo. Tudo certinho. Então fui nas igrejas, comecei a testemunhar. Eu não cumpri o meu testemunho todo, as 10 igrejas, porque uma igreja não foi possível me dar oportunidade para contar o testemunho, que eu já tinha contactado com o pastor 1 mês, 2 meses, mesmo antes de ser curado. Eu cheguei na igreja: pastor, amém, o irmão João e tal, da era diácono, não era pastor ainda. E entrei, sentei, glória a Deus, preparando ali, orando, eu quero contar meu testemunho, era a última igreja, já 10 igrejas foi o propósito que eu fiz. E de repente chegou um pessoal mais importante. Era um pessoal que eram uns empresários aí muito grandes da igreja. Aí quando eles chegaram, como o senhor já sabe, foram conduzidos, ele, a mulher, o filho, o cachorro, o periquito, o papagaio, foram todo mundo para cima do altar, que leva a família tudo para o altar, não sei porquê, porque o cara é importante, era empresário, rico. E o dirigente começou a dar oportunidade para a família do cara todinha. E daqui a pouco ele disse: então agora vamos ouvir a palavra. E acabou não vai dar tempo de dar o irmão João dar o testemunho dele. Venha outro dia. Ele falou bem assim. Meu amigo, eu fiquei com vontade de quebrar o pescoço dele naquela hora. Fiquei com uma raiva.
E eu, na porta da igreja, eu bati a poeira do meu pé e eu falei: Senhor, eu cumpri o meu propósito. Eu vim nas 10 igrejas. Agora, se ele não deu oportunidade, o problema é dele. Bati o meu pé e foi embora. Por que isso, irmão? Na igreja de Cristo não deveria haver isso. Não deveria haver essa acepção de pessoas, né? Nós poderíamos... hoje tem pastores que se acham tão grandes que não visitam mais a tua casa, Jonas. Verdade. Que não vai tomar um café contigo. Isso é verdade. Que quando marca uma reunião, não aparece para tomar um café contigo, não vai no teu casamento, só vai no casamento de pessoas ricas, nas festas das pessoas humildes. Sabe quando é que ele aparece? Em época de eleição. Aí você vê pastores tomando cafezinho na casa do irmãozinho pobre, na casinha de madeira. Mas eu tenho uma coisa para dizer: Deus, ele vai cobrar isso justamente, duramente. Deus vai cobrar, porque para nós nos revestirmos, como é que uma pessoa dessa vai revestir-se das armaduras de Deus? Se não é justo, se não consegue ser perfeito, mas seja pelo menos justo, trate as pessoas iguais. Isso é justiça de Deus. Tratar os irmãos. Eu era um diácono muito chato. Eu era chato, cara. Entendeu? Sabe por quê? Porque eu observava na igreja, né? O fulano dirigia o culto e dizia: João, tu vai dirigir quinta-feira o culto. Eu observava aqueles irmãozinhos que não tinham oportunidade nunca. Por quê? Porque eu falava glória, não sabia falar direito, entendeu? Então eu dava oportunidade para eles, depois o dirigente vinha me cobrar. Pastor, irmão, o senhor deu oportunidade pro fulano, não sabe nem falar. Então eu era uma pedra no sapato desses caras, entendeu? Vamos aqui, ainda dá mais uma coisa, pastor? Bora o versículo 15, que acho que ainda dá pra gente dar uma espanada nele aqui. Acho que nós já estamos quase com uns 20 minutos. Eu acho que já. Entendeu? O versículo 15, aí vamos deixar esse gostinho de quero mais pra gente dar continuidade amanhã. Que diz assim na minha linguagem, ó: tenhamos os pés calçados com o preparo do Evangelho da Paz, né? A isso que o pastor... calçando os pés do Evangelho da Paz. Isso é interessante, né? E o que eu acho interessante aqui, eu marquei essa palavra aqui, ó: preparação. Preparação. Será que todos, hoje, eu vou trazer para o nosso tempo de hoje, pela graça e a misericórdia de Deus, foi uma coisa que eu não queria, mas Deus estabeleceu sobre a minha vida, foi essa responsabilidade de pastor. Mas eu fico analisando por que essa palavra me chamou a atenção. Porque quando eu comecei o ministério, acho que com uns 2 anos, 3 anos, já queriam me botar nessa posição de pastor. Eu disse: eu não estou preparado para isso. Eu não sei nem o que é isso, o significado de pastor. Eu disse: coloca, já tem pessoas que são mais velhas do que eu, vai dando prioridade para eles. Quando chegar no meu tempo, que Deus confirme e Ele me mostre. E hoje eu vou fazer, já estou com uns 10 anos de igreja, irmão. E estou fazendo já 1 ano e pouco que eu estou exercendo essa missão de pastor. E hoje eu estou entendendo que tem muitas pessoas que foram consagradas mais antes do que eu, que hoje já se perderam e se frustraram. Então esse é um ponto que hoje me chamou a atenção em termos dessa palavra, preparação. Nem todos nos nossos tempos de hoje estão preparados para exercer a missão a qual Deus ele quer entregar. Um exemplo disso, o senhor já, há quantos anos, pastor João, o senhor já vem trabalhando nessa trajetória de pastoreamento aí? Eu dirigi a minha primeira igreja em 97. 97. Já vai aí 23 anos, quase 25 anos, né? 25 anos, então já é o quê? Já é um preparo, já é 25 anos, não é 25 dias. Aí eu entendo também esse preparo aí, meu pastor. Veio aqui na minha mente, aqui rapidinho, o Espírito Santo mandou um e-mail. Veio aqui na minha mente o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, será que ele está querendo dizer aqui que por que preparar os pés? Por que não preparar a cabeça? Porque é os pés que nos conduz. É os pés que nos leva aos lugares. Então, por que preparar os pés com o Evangelho da Paz? É andar sobre a palavra. É como se você esticasse riscasse uma linha no chão, né? E você, com a luz da palavra, você fosse iluminando passo a passo até você chegar aonde Deus quer. E isso é poucas pessoas que estão se preparando para esse Evangelho da Paz, irmãos. Hoje as pessoas, se a gente for falar, o ser humano hoje quer calçar nos pés coisas que verdadeiramente chamem a atenção do homem.
que não é nem não tá que a deixa Deus. até, pastor, de ser evangelho. Porque o que é evangelho? É boas notícias, é boas novas, é salvação. Então estão pregando outras coisas sem ser salvação, sem ser a ida para o céu, porque Jesus não proibiu ninguém de ser rico, não proibiu ninguém de ser empresário, de fazer aquilo outro, mas ele priorizou a salvação e o ensinamento. Hoje você não vê mais igrejas fazendo ensinamento da palavra como nós estamos fazendo aqui. Isso aqui é um culto de ensinamento. Tem gente que não vai nem olhar isso aí, pastor. Alguém vai dizer assim: olha, o pastor Jonas que o pastor João estão fazendo lá, mas não tem nem revelação, não tem nem o reteté, não tem nem o eis que eu te digo, vai ganhar uma chave, vai ganhar um carro, eu vejo aqui não sei o que, quantas portas abertas. Eu estou pregando a palavra, meu irmão. A palavra que salva, que cura, que transforma, que pode mudar a tua vida. Nós estamos pregando o Evangelho. Ele está ensinando como você permanecer firme. Infelizmente o nosso tempo não nos dá mais margens para continuar, pastor. Eu quero só deixar aqui, em termos de uma das maiores revelações que Deus ele nos mostra, que ela não está baseada em termos de visões, que as pessoas, fulano, Deus revela está tendo carro, não. Um livro que hoje poucas pessoas leem e poucas pessoas têm coragem, Apocalipse capítulo 1, ele diz assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas a qual breve deve acontecer, a qual essas serão enviadas a um anjo, a qual deu conhecer ao seu servo João. Versículo 3 ele vai dizer assim, bem-aventurado é aquele que lê e bem-aventurado é aqueles que ouvem a palavra da profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois os tempos estão próximos. Tem revelação melhor do que esta aqui? E qual a revelação para receber as bênçãos de Deus, pastor? Está aqui, né? Eu vou ler aqui novamente. Servindo, versículo 7 do livro de Efésios. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem. Você quer uma revelação melhor do que essa para receber bênção de Deus? Pastor, eu quero que a porta se abra. Então está aqui a receita, meu irmão. Servindo de bom grado, servindo de boa vontade, né, como ao Senhor, né? Não faça as coisas de Deus relaxadamente, porque a Bíblia diz que aquele que faz as coisas de Deus relaxadamente seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no meio do mar, porque esse aí não serve para viver. E nisso nós possamos ser fortalecidos no Senhor Jesus Cristo, meu amado. Parece que vai continuar amanhã essa palavra. Não terminou não. O negócio está ficando bom. Amém? Amanhã nós estamos de volta. Amanhã vamos ver se a gente começa 4h30. Temos atrasado um pouquinho aí. 4h30 estamos de volta aqui com a palavra de Deus novamente. Você pode... Pastor João, só quer dar uma olhadinha lá se alguém entrou para nos mandar um alô? Nós não temos técnico hoje para nos ajudar. Tem... O Arimar Cravelo. Arimar Cravelo, abraço, maestro. Eu te amo, viu, maestro? Pastora Simone. Pastora Simone, minha esposa amada. Erivelto Cunha. Pastor Erivelto Cunha, sexta-feira, amanhã, pastor Erivelto, estaremos lá no sítio Estela, no projeto Portas Abertas, lá abençoando aquele povo. Aí o Sumo Sacerdote Rai. Sumo Sacerdote Rai, nossos cumprimentos a você, meu grande líder. E a Zenilda Córdova, lá de Curitiba, no estado do Paraná. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amanhã estaremos de volta aqui em nome. Se Jesus voltar, você pode ficar com tudo que é meu, tá bom? Mas se Jesus voltar, nós estaremos indo para Ele com o céu. Mas se Ele não voltar, nós estaremos amanhã aqui, 4h30 da tarde, para continuarmos nosso assunto. Que Deus em Cristo vos abençoe.